Capítulo 22. A Grande Noite. Ela sentiu o corpo flutuar, como se ao abrir os olhos fosse enxergar as estrelas ao redor de si, mas a imagem com a qual se deparou lhe pareceu muito mais atraente que todas elas. Depois de tantos dias vividos em miséria e sujeira na floresta, Caroline teve uma compensação muito bem-vinda. Durante todo o dia, o grupo de ciganas que a acompanhava concentrou-se em cuidar do seu bem-estar e beleza. Levaram as essências dos perfumes mais agradáveis para o seu banho, num riacho afastado. Depois pentearam demoradamente seus cabelos, encontrando várias opções de penteado. Óleo perfumado para o corpo, folhas e flores para os cabelos, água fresca e raízes especiais para a alimentação. Os noivos não podiam se encontrar enquanto se arrumavam. Segundo a crença local, trazia má sorte. Então esqueceu-se da sua decepção dolorida com Bernardo e aproveitou com prazer aquilo que no contexto em que estava podia ser chamado de luxo. Já começava a entardecer e outro grupo de ciganos preparava o ambiente, agora todo decorado com flores, velas, lenços de todas as cores e pétalas espalhadas pelo chão. Caroline continuava na companhia do grupo feminino. Sua concepção sobre as, entre aspas, malditas, agora era definitivamente outra. Elas se mostraram mulheres incríveis, divertidas, além de muito prestativas. A alegria que carregavam em seus corações e em suas canções contaminou Caroline, que passou a rir e cantar com elas, despertando ainda mais risadas com sua pronúncia distorcida do dialeto. A Damina também se provou uma grande amiga. Sempre que as mulheres providenciavam uma nova etapa do processo de preparação da noiva, ela explicava detalhadamente o que significava, os motivos, a história por trás das tradições. Foi assim que aquele dia, que prometia ser tenebroso, transformou-se em uma grande diversão. Ela se sentia viva, plena, feliz. A nuvem escura que pairava sobre sua alma simplesmente desmanchou-se. Chegou o momento da prova do vestido. Anunciou uma cigana gorda e bem-humorada, entusiasmando todas as outras. Elas arrastaram Caroline para outro setor da comunidade. Napolina, uma das mais velhas do grupo, chegou com os vestidos nos braços e os estendeu. Qual mais a agrada da Iea? As outras mulheres se exaltaram, sugerindo este ou aquele, expondo opiniões e sugestões. O alvoroço foi interrompido pela chegada de Mãe Nurra. Guardem todos estes vestidos, anunciou sem rodeios. Caroline teve uma impressão estranha. Imaginou se a mulher teria se arrependido de dar a festa ou se estaria irritada com ela, especialmente depois da maneira como a tratou na floresta. Suas más suspeitas foram diluídas no sorriso doce que a senhora abriu para ela. Daiea vai usar este aqui. Estendeu uma linda peça diante dela, sob olhares de todas as mulheres do grupo, que quebraram o silêncio com expressões admiradas e muitos cochichos. Caroline pegou em suas mãos a belíssima peça de tecido macio. Era de cor esverdeada, num tom pastel bastante suave,
riscado por manchas brancas e douradas no comprimento da saia, que caía até os pés. Os ombros e o colo ficavam à mostra pelo decote em linha reta, de onde as mangas faziam lindos desenhos até os pulsos. Completamente esquecida de todos os seus vestidos de seda importada, ela se encantou com aquela peça um tanto menos afortunada, mas que considerou a mais bela que já vira. É maravilhoso, murmurou deslumbrada. A costureira inquietou-se. Não sei se haverá tempo de ajustá-lo, é uma costura complexa. Não será necessário, Napolina, interpôs-se Nurra, quando rumores preocupados se alastraram. Tenho certeza de que cairá perfeitamente no corpo de Daiea. Por que não prova, minha querida? Mais uma vez a mestra não se enganara. O vestido se ajustou com perfeição às curvas da menina, como se feito sob medida. Todas soltaram exclamações admiradas. É uma peça singular, dizia Napolina, passando as mãos pela saia. Quem o fez, Nurra? Quero ver como estou, empolgou-se ansiosa. Trouxeram um espelho alto para a noiva se olhar. Caroline aguardou risonha, compartilhando do entusiasmo ao seu redor. Quando pousaram o espelho rachado diante de si, ela aquietou, hipnotizada com sua própria imagem. Jamais se achou tão linda quanto naquele instante. Como pode? Perguntou-se distraída. Já usei os mais requintados vestidos, mas este me agrada mais que qualquer um deles. Sorriu para seu reflexo, contente com sua própria imagem. Sentiu-se em contato com seu verdadeiro espírito, longe da sofisticação das roupas que sempre fora obrigada a usar. Esta sou eu, murmurou sem que ninguém ouvisse. A Caroline que sempre busquei dentro de mim. Uma pequena ave pousou no galho ao seu lado, piando alto. Aquilo gerou um novo sorriso em sua face, enquanto voltava a mirar seu reflexo. Essa é Daiea, o pássaro. Abriu seus braços e ergueu o rosto para os galhos sobre si, rindo com vontade. Libertava definitivamente sua alma para trilhar seu próprio rumo, sem qualquer imposição. A noite chegou depressa e ainda faltava arrumar os cabelos da noiva. Prenderam para trás duas grandes mechas que se encontravam na nuca e desciam numa trança sobre a camada de cabelos soltos nas costas. As laterais eram adornadas por margaridinhas. Também usaram alguns filamentos finos nos pulsos da noiva, joias que ela considerou muito originais. Quando a damina prendeu a última flor no penteado, bateu palmas de entusiasmo. A noiva está pronta. Caroline ficou em pé e todas gritaram, aplaudindo o trabalho delas próprias. Estavam todas encantadas com a menina que se semelhava a uma fada. A damina tomou as mãos da amiga com os olhos marejados de sincera emoção. Você está linda, Daiea. Obrigada, minha amiga, não pelo elogio ou pelos cabelos, mas pelo bem que sua companhia me fez hoje. Abraçaram-se felizes. Quando se afastaram, Caroline viu Nurra se aproximar novamente. Sempre que a via,
Lembrava-se do quanto tinha sido grosseira com ela, desde que chegara, e se sentia mal. Mesmo assim, foi tão bem tratada pela senhora que já se sentia parte da comunidade. Pensou em uma maneira de pedir desculpas enquanto ela se aproximava. Se for abordar qualquer assunto do passado, não fale, adivinhou a sábia. Não há como ter mais valor que o agora. Caroline sorriu embaraçada. Nurra parou diante dela, tirando de dentro das vestes um pequeno frasco de vidro com um líquido vermelho. Só confeccionei este perfume 2 vezes em minha vida. A primeira foi no meu casamento, a segunda para o seu. Caroline arqueou as sobrancelhas admirada. Vai agradar o seu noivo, garantiu com uma piscadela. Tirou a rolha que tampava a boca do recipiente e sentiu um perfume extremamente agradável. A fragrância era floral, suavemente doce. Trazia uma sensação forte e misteriosa que Caroline não conseguia explicar. Algo semelhante ao que sentira na vez em que quase fora beijada por Bernardo. A lembrança fez seu rosto queimar e ela desviou suas lembranças, retornando ao presente. Sorriu para a senhora à sua frente e sentiu crescer o afeto por ela. Sinto-me honrada pela exclusividade. Qual o motivo para tanto? A senhora apertou os braços da menina, observando-a com carinho. É a noiva mais linda que esta comunidade já possuiu. Caroline não sabia se aquilo era uma resposta ou uma maneira de se esquivar do assunto. Nurra, será que eu posso fazer-lhe um pedido? O que seria? Ela abriu um sorriso saudoso. Gostaria de usar aquele colar uma última vez no dia de hoje. Será que... Nem terminou de dizer, a senhora tirava a joia das vestes. Caroline espantou-se. Mas como? Eu apenas sabia, explicou estendendo-lhe a joia. Caroline tomou o colar nas mãos, agradecendo-a muitas vezes. A cor da pedra harmonizava perfeitamente com o vestido, mas não era aquele o motivo pelo qual ela queria o colar. Era questão de honra usar a joia da sua bisavó em um momento como aquele. Depois que vestiu o colar, Nurra beijou suas faces, repetindo uma expressão que ela não compreendia. Kamav, ou Voliu, significa muito amor. Foi importante que lhe explicasse, pois aquelas foram as palavras que Caroline mais ouviu, enquanto se dirigiam ao centro da comunidade, onde seria realizada a cerimônia. Estavam quase chegando quando Caroline, enfim, caiu em si. Estava prestes a se casar com Bernardo. O noivo já está à sua espera, informou a Damina, apressada. Ele vai caminhar até você no centro e vocês devem se encontrar para... Foi interrompida por um novo bando, que se juntou ao primeiro para rodear a noiva cantando. A Damina acenava por trás delas, tentando continuar a explicação, mas era impossível. Caroline começou a ficar aflita. Não se preocupe, gritou, conforme conseguia uma brecha entre as pessoas. O celebrante dirá o que tem que fazer. Você só precisa... E a confusão novamente se interpôs entre as duas. O coração de Caroline batia em sua garganta, como se tentasse se atirar para fora do seu corpo. A ideia de Bernardo esperando-a para o casamento trazia uma sensação estranha. A cantoria continuava ininterrupta. Então pareceu ficar mais alta. Mais vozes se uniram ao coro, bem como alguns instrumentos de corda, num ponto em que as árvores rarearam. Todas as acompanhantes da noiva se dispersaram.
unindo-se a outros ciganos, que formavam uma roda humana em torno de uma mesa de madeira. Todos batiam palmas e seguiam o refrão. Caroline estava sozinha. Todos olhavam para ela, todos sorriam para ela, todos acenavam para ela. Atordoada avistou a Damina, que indicava freneticamente o centro da roda, onde estava a mesa de madeira. Quando olhou para a indicação da amiga, a música pareceu calar e tudo ao seu redor dissipou-se no ar. Bernardo estava em pé, olhando para ela, com o mesmo encantamento que a fez cessar os movimentos. Naqueles primeiros segundos, apenas olharam um para o outro, zonzos, como quem acaba de despertar de um sonho. Então, após um cutucão de Goran em suas costas, Bernardo voltou à realidade e caminhou até ela. Ele está incrivelmente lindo, pensou, ainda boquiaberta, enquanto ele se aproximava. Bernardo usava uma camisa branca, com mangas dobradas na metade do antebraço forte, e um colete de couro marrom claro. Suas calças eram brancas como a camisa, e ambos estavam descalços, como todos os presentes. A barba bem feita e os cabelos arrumados tiraram a rusticidade da sua expressão, revelando jovialidade e uma beleza mais amena. Caroline não tirou os olhos dele enquanto o via caminhar ao seu encontro. Todo o restante ao redor desapareceu, como se nada existisse no mundo além dos dois. Bernardo parou diante dela embaraçado. Milady, você está... Olhou-a de cima a baixo estonteado. Você está linda. Ela abaixou o rosto sem jeito, seguindo o que lhe fora indicado. Ele tomou a mão da noiva e beijou-lhe suavemente a testa. Caroline sentiu o corpo flutuar, como se ao abrir os olhos fosse enxergar as estrelas ao redor de si. Mas a imagem com a qual se deparou lhe pareceu muito mais atraente que todas elas. Viu Bernardo oferecer-lhe o braço gentilmente, para seguirem juntos até a pequena mesa de madeira, um pouco além do centro da roda. Todos os motivos para discórdias se sublimaram na doçura daquele instante. Atrás da pequena mesa, um celebrante em vestes longas de cores vivas os aguardava. A mesa amparava uma garrafa brilhante entre duas taças de vidro, um pão fresco e uma cuia cheia de sal. Foi até lá que os noivos caminharam, de frente para o celebrante, que sorria para eles. Casamentos costumam ser celebrados no dialeto do nosso povo. Iniciou com sotaque arrastado, quando a cantoria cessou. Dadas as circunstâncias, Nurra permitiu ser realizada no idioma local. Estão de acordo? Os dois concordaram e aquele senhor simpático começou a proferir ensinamentos antigos e reflexões para a vida futura do casal. Por vezes, os noivos se entreolhavam, com uma sensação estranha crescendo no peito. Nenhum deles havia imaginado que a situação transtornaria suas emoções a tal ponto. Depois dos conselhos, o celebrante pegou 2 pedaços do pão e os ofereceu a cada um dos dois. Segurem sobre a palma da sua mão. Ergueu a cuia com sal e despejou várias pitadas sobre os pedaços que eles seguravam. O mesmo sal tempera 2 pedaços do mesmo pão. É a união dos 2 corpos numa só alma. Fez sinal para comerem, e assim fizeram, ao som de uma cantoria de júbilo, tão uníssona que parecia ensaiada.
O celebrante explicou que, ao ingerir o pão salgado, invocavam fartura e longevidade para a união, representadas respectivamente pelo pão e pelo sal. Se o pão perde o sabor, acaba o amor, dizia o refrão da música, que alternava os idiomas a cada verso. Fez-se silêncio mais uma vez, e o celebrante inclinou a garrafa para as duas taças, enchendo-as até a metade. O vinho representa saúde e alegria, explicou, oferecendo uma taça a cada um. De frente um para o outro, os noivos beberão o vinho. Assim que esvaziaram as taças, todos começaram a gritar alvoroçados que as quebrassem. Caroline olhou para Bernardo confusa. Ele riu, compreensivo. É uma tradição para simbolizar a alegria, explicou. Ela arqueou as sobrancelhas e olhou para a taça em sua mão insegura. Então, um estardalhaço a assustou. Viu o chão forrado de vidro despedaçado e Bernardo olhando-a com expectativa. E então, também está feliz? Seus olhos percorreram as pessoas ao redor, que aguardavam ruidosamente pela sua atitude. Bernardo parecia desafiá-la a fazer o mesmo. Ela inspirou profundamente. Feliz? Todos se aquietaram. Bernardo pareceu confuso e o sorriso se apagou lentamente do seu rosto. Inesperadamente, a taça da noiva foi atirada ao chão. O ruído, acompanhado pela ovação de todos os presentes. Apesar de tudo, respondeu, fazendo-o voltar a sorrir. O celebrante ergueu a voz, competindo com os aplausos ao redor, para finalizar a cerimônia. Já pode beijá-la. Todos se aquietaram, como se acompanhassem o choque secreto sentido pelos noivos. Os dois se entreolharam, surpresos, compartilhando algo que só eles entendiam. Quem imaginaria que aquele noivado não era a sério? Que não havia um noivo e uma noiva, e sim um grande mal-entendido, que acabou resultando naquilo tudo. Vários olhares desconfiados despertaram em torno deles. Caroline parecia perguntar desesperadamente com os olhos o que deveriam fazer. Uma nova cantoria foi iniciada incentivando-os. Bernardo caminhou desajeitado e parou diante dela, cujas pernas estremeciam de nervosismo. Apertou um beijo discreto na testa da menina, imaginando que seria o suficiente. Contudo, as vaias ao redor condenaram o desagrado de quem queria mesmo era ver um beijo apaixonado. Os noivos olharam em volta, rendidos. Milady, eu acho que... Seu sussurro foi quebrado por gritos mais altos de impaciência. O noivo sentiu o nervosismo crescer e decidiu acabar logo com aquilo. Sem outra saída, segurou os ombros dela. Perdoe-me. Sob a aclamação de toda a comunidade, ele a beijou. Caroline sentiu um choque de início, que foi gradativamente substituído por uma agradável sensação de conforto. A boca dele pareceu encaixar a sua com perfeição, e ela destravou os braços abraçando-o com carinho. O beijo durou alguns segundos mais do que previram. Quando se afastaram, o devaneio se arrastou por alguns instantes, e eles se olharam, perdidos, num instante que poderia ter sido eterno. A magia foi quebrada quando amigos empolgados os atacaram com abraços, cheios de bons votos, separando-os na multidão.
Receber os cumprimentos ocupou bem a mente dos recém-casados. Mesmo assim, ainda se avistavam de vez em quando, sem saber ao certo como reagir ao encontrar os olhos do outro. Logo começou a música, dando início imediato à festa. A alegria tomou conta de todos. Brilhos, fitas e saias proliferaram por todo o ambiente. Formou-se uma nova roda, agora, com todos eles sentados em torno de uma fogueira vistosa, vendo as dançarinas exibirem coreografias ao som dos músicos locais. A todo instante os noivos eram chamados a participarem. Mas eu não sei dançar, alegava Caroline nervosa. Talvez seja melhor ficar assistindo. Bernardo, entretanto, tinha uma arma infalível para tirá-la da esquiva. Está agindo feito uma dama fresca. Caroline soltava um resmungo e mudava de postura, passando por ele com irritação e aderindo à festa. Bernardo ria, sempre repetindo o quanto a menina era previsível, e voltava a interagir com os velhos amigos, acostumado com o ritmo daquele povo. De início, a noiva estava muito relutante para dançar. A damina se esforçava em ensinar a simplicidade e a beleza daqueles passos, mas a garota não acompanhava de jeito algum. Desista, rendeu-se exausta e envergonhada, nunca vou aprender. Se me permite. Olharam para o recém-chegado. Era um cigano alto, de cabelos lisos na altura da nuca e traços indígenas. Ele estendeu a mão para a noiva. Gostaria de tentar? Insistiu sorridente. Caroline ponderou, incerta. Eu acho que... Olhou para o lado e viu Bernardo dançando animadamente, ao lado de alguém que tivera a infelicidade de conhecer, a serpente. A mulher torcia o corpo, rebolando e quebrando os quadris para os lados, visivelmente satisfeita com os olhares que recebia em troca. Sentindo um calorão de raiva, Caroline sorriu com vontade para o rapaz à sua frente, aceitando sua mão estendida. É claro que aceito. Ele a guiou para um pouco além na clareira, onde havia uma menor concentração de pessoas. Tente deste jeito. Com muita paciência, ele ensinou, passo por passo, daquela dança exótica. Caroline fez questão de aprender e jurou a si mesma que dançaria melhor do que aquela outra. Muito bem, está melhorando muito. Aos poucos, Caroline conseguia acelerar seu ritmo sem perder o jeito. Esqueceu-se de Bernardo e da sua desagradável companheira, contente com sua própria conquista. Aprendia passos cada vez mais complexos, inclusive o charme com a saia, sempre com a ajuda do cigano que se apresentou como Ramon. As horas se passaram como minutos. Caroline estava completamente à vontade, rindo e dançando com os novos amigos. O vinho que tomava, em vez de embaralhar seus passos, pareceu soltar o seu corpo, ajudando-a a dançar com mais desembaraço. Seu rosto corado e a risada espontânea atraíam muitos olhares. A cada música, Ramon indicava novos passos, que ela acompanhava com facilidade. Uma delas exigia mais experiência, e ele notou a dificuldade da garota. Tomou suas mãos com gentileza. Permita-me ajudá-la. De frente para ela, demonstrou lentamente os movimentos dos pés. Caroline tentava imitar, limitando um deles para que não piorasse o machucado. À medida que ela acertava os movimentos básicos, Ramon acelerava e incrementava a coreografia, despertando aquele riso alto, do qual também aprendeu a gostar,
É complicado demais. Resistia, divertindo-se. É claro que não, você leva jeito. Incentivada e ligeiramente alcoolizada, ela persistia. Continuou acompanhando os pés dele até que se perdeu completamente e se atirou para longe com muitos risinhos. Desisto, eu nunca vou. Trombou com alguém ao seu lado. Ergueu o rosto para pedir desculpas e reconheceu Bernardo, que a mirava com reprovação, os braços cruzados na altura do peito. Antes que Caroline dissesse qualquer coisa, ele a puxou para um lugar mais afastado. O que está fazendo? Beliscava-o, tentando livrar seu pulso da mão pesada dele. Para onde está me levando? Quase tropeçou no trajeto, zonza pela bebida, e começou a rir de novo. A uma distância segura, longe de ouvidos curiosos, Bernardo a colocou bruscamente de frente para si. Continuava muito sério. Ei, o que foi? Perguntou, afastando-se dele. Faço a mesma pergunta. Ele se assustou com o próprio tom de voz e pigarreou, controlando-se antes de continuar. Precisa ser mais discreta, se realmente quer que pensem que somos um casal. A menina fechou a expressão sem entender. Se está interessada em alguém, tudo bem, ótimo. Movia os braços exaltado. Mas tente disfarçar. Senão todos vão notar que não temos nada um com o outro. Ela continuou com o mesmo olhar de dúvida. E acho bom que saiba que aqui o adultério é severamente castigado, completou. Se você continuar a agir sem discrição... Bernardo, do que é que você está falando? Daquele rapaz com quem dançava. Caroline cruzou os braços rindo com a situação. Ramon? Bernardo, ele só estava... Não interessa. Além do mais, esses ciganos são todos uns paqueradores. Disso você sabe bem. Ele estranhou a ironia na voz dela. O que quis dizer com isso? Você sabe, respondeu segurando o riso. Aliás, deveria experimentar seguir seus próprios conselhos às vezes. Ela começou a rir mais uma vez. Bernardo estranhou aquele comportamento abobado, mas não desviou a rota do assunto. Ramon é uma pessoa de bem, falou sem raiva na voz. Fez uma boa escolha. Ela não acreditava no que ouvia. Bernardo, ele só estava me ensinando a dançar. É assim que começa. Caroline podia jurar que havia mágoa em sua voz. Não há nada entre nós, eu juro. Olha, juro. Beijou os dedos cruzados. E mesmo que houvesse, você sabe melhor que eu que não devemos satisfação um ao outro, não é mesmo? Bernardo ficou em silêncio, tentando compreender aquelas entrelinhas. Eu o vi beijar uma mulher ontem à noite, revelou evitando olhar para ele. Bernardo inquietou-se. Ela voltou os olhos para o rosto dele, aguardando uma explicação, que sabia que não devia exigir. Foi ela quem me beijou, informou. Vendo que não a satisfaria com poucas palavras, completou contrariado. Ela é a mulher sobre quem lhe falei um tempo atrás, a Dara. Caroline arregalou os olhos, como se tudo clareasse de repente. A maneira como a mulher falara com ele na tenda, o jeito sedutor, a própria beleza dela, exatamente como Bernardo descrevera, soltou uma exclamação comprida. Então é ela, a serpente hipnotizadora de homens. Mas como você... Foi uma recaída momentânea. Não houve nada além daquele beijo. Explicou, sério. Por sorte caí em mim a tempo. Ela é uma mulher desvalorizada, muito diferente de você. Caroline sentiu o orgulho inchar dentro de si.
Bernardo passou as mãos pelos braços dela, mirando-a com ternura, e uma forte expectativa cresceu em seu íntimo, imaginando se aquele não seria um bom momento para deixar aflorar os sentimentos. Sabe que eu me preocupo com você. Apertou carinhosamente as mãos dela, e o solavanco doce que ela sentiu foi se transfigurando em desilusão. Esperava mais que apenas preocupação. Apesar de todo este nosso teatro, estamos nos saindo bons atores, não é? Bernardo riu com a própria brincadeira, da qual Caroline não achou a mínima graça. Puxou as mãos para longe dele. Acontece que eu já não sei mais o que é real e o que não é nesta história. Disparou de volta para a festa, antes que suas emoções a traíssem. Seguiu um caminho serpenteado, tropeçando várias vezes no trajeto. Bernardo a observou com uma expressão engraçada. Ela está bêbada? A festa adentrava a madrugada e nenhum participante parecia cansado. Havia muita comida, muita bebida e muita música, tudo o que aquele povo feliz precisava para uma boa comemoração. Bernardo dividiu com Goran sua última conversa com a noiva, obviamente adaptando tudo à verdade em que todos acreditavam. Mulheres! Exclamou seu amigo, servindo-se de mais um gole. Elas têm mais fases que a lua. Bernardo concordou, embora ainda se preocupasse com a última reação dela. Sentiu um impulso imenso de contar toda a verdade ao amigo, ouvir um conselho para a sua situação real. Mas não podia. Estava perdido naquele emaranhado de mentiras. Pousou os olhos em Caroline, que conversava agitadamente com Adamina. Imaginou sobre o que falavam, sem imaginar que era sobre ele. Você foi muito corajosa, Daea. Elogiou a amiga delicada, depois que Caroline contou sobre sua conversa. O que ele falou sobre a mulher? Caroline contou a história do passado dele com Adara, conforme o ouvira contar. Os tiques da bebida e da empolgação evaporavam lentamente. Uma recaída, exclamou sôfrega, jogando-se em uma almofada ao chão. E ele ainda a comparou a mim. Disse que sou muito diferente dela. Considere um elogio. A Damina olhou para os lados, temendo que a ouvissem. A Damina não vale uma pirita. A garota continuava pensativa, com o coração estranhamente acelerado. O pior é que eu acho que estou apaixonada por ele. Falou quase sem perceber. A Damina riu confusa. Mas isso não é óbvio. Afinal, vocês fugiram para poderem se casar. Caroline se apressou em concordar, quase esquecida de que a amiga não sabia da verdade total dos fatos. Virou o rosto para onde Bernardo estava, encontrando o olhar dele que ainda observava. O noivo deu um aceno rápido, um pouco embaraçado pelo flagra. Ela não respondeu, apenas sorriu, com um pensamento que lhe ocorreu de repente. Será que ele sentiu ciúme? Em contraste à alegria da festa, a atmosfera no castelo era mais semelhante a um velório. Elizabeth chorava pelos cantos, preocupada com aqueles sumiços seguidos, enquanto Jean se martirizava com a possibilidade de a sua esposa acabar sendo a próxima. Enésio caminhava de um lado a outro, rangendo os dentes. Notícias corriam muito velozmente. Logo todos estariam sabendo do sumiço da baronesa, despertando suspeitas e opiniões das mais maldosas,
O que será da minha reputação? Estava em pé nos degraus da grande escadaria do jardim refletindo, quando um dos guardas veio até ele apressado. Senhor, os banidos gostariam de lhe falar antes de partirem. Deixe que venha o verme, mas mantenha-se por perto. O servo acatou a ordem e voltou, trazendo Ernesto e Juarez. O primeiro tinha os passos firmes e decididos. Seu prazo está quase esgotado, informou. Está disposto a ir embora ou precisarei derramar sanguessuga em minhas terras? Ernesto não respondeu, ofegante de ira. Juarez se aproximou, esfregando as mãos, como se formulasse um plano. Caro Lorde, tinha uma cortesia exagerada na voz. Ainda há tempo de repensar sua decisão. Pense em sua filha. Minha decisão está tomada, contrapôs decidido. Partam imediatamente. Ernesto apontou o dedo para o suzerano com os dentes à mostra. Vai se arrepender, grunhiu. Esteja certo disso. Seguido por Juarez, ele montou em seu velho cavalo e partiram com velocidade. Senhor, Juarez perguntou temeroso, para onde vamos? Encontrar a filha do barão, respondeu com os olhos pregados doentemente na floresta. A troco de quê? Sobressaltou-se. Não há mais recompensa. Ainda vai tentar negociar com o barão? Ernesto abriu um sorriso perigoso. Pelo contrário, vou me vingar dele. Juarez arregalou os olhos. Pensou em dizer que era tolice insistir naquilo, mas conhecia bem seu mestre quando o assunto era matar. Atrás deles, Enésio se aproximava vagarosamente de Hélio, ordenando ao seu ouvido o que já vinham combinando em todos aqueles dias. Siga-os.